Olá, bom dia para você, meu amigo produtor rural, e para você também, minha amiga produtora rural, começando mais um Conexão Rural da GM Pasto aqui pelo canal do Boi. Hoje vamos falar sobre a importância dos corretivos para uma boa formação de pastagem e, claro, que boa produtividade para você. Para isso, nossos convidados, professor Armindo Kischel, tudo bem? Bom dia. Eduardo Cavagutti também, nosso supervisor de vendas, para falar sobre o assunto de hoje. Começa com o Armindo, então. Vamos lá, Armindo, bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Eduardo. Bom dia, produtor rural. Realmente, falar sobre corretivos é muito importante. Nós sabemos que a pecuária de corte hoje precisa intensificar, aumentar a produtividade. E se nós termos um solo com falta de corretivos, nós vamos ter baixa produtividade, portanto, longevidade, produtividade e aliás, para definir a espécie forrageira, precisamos saber a análise de solo, se vai ou não corretivo e que corretivo está faltando. Portanto, não percam hoje, vamos falar sobre calcário, gesso e fósforo, que são os 3 produtos mais usados na correção do solo. Legal. Bom dia, Eduardo Cavagutti. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Éder. Bom dia, Armindo. Bom dia a todos do Conexão Rural. É um prazer estar mais nesse sábado aqui com vocês, levando esse monte de informação a respeito de planejamento, de área a ser plantada, a escolha do local, o que deve ser feito e o mais importante também, depois de tudo isso, a escolha da forrageira mais adequada à sua área, à sua exploração, categoria animal. Tá? Então, durante esse programa, a gente vai ter esse bate-papo e espero que, ao final, esclareça muita coisa a vocês. Muito bem. E hoje, no Balcão de Vendas, o Guilherme Beretta recebe o Carlos Alberto e os dois vão trazer grandes oportunidades para você, claro. Lembrando que a gente ainda continua, né, com a nossa compra programada 2018. Você pode aproveitar essa condição especial para adquirir sementes de forma antecipada e ainda pagar parcelado. Daqui a pouquinho o Guilherme traz informações sobre a compra programada Germipasto. Vamos começar o nosso programa, Armindo, já que o assunto de hoje é focar em tecnologia, em gestão do manejo da propriedade, né, ou gestão ou manejo das pastagens, a importância dos corretivos. Você já falou em fósforo, cálcio... Calcário e gesso. Calcário e gesso, perdão. Fósforo, calcário e gesso. Vamos lá. Olha, na verdade, hoje os solos da grande parte do Brasil são deficientes, são ácidos ou não têm todos os nutrientes. Bom, só através de uma análise de solo, nós vamos saber quais os fatores limitantes químicos desse solo. E através, como o Eduardo já colocou, da forrageira, se eu vou trabalhar com uma forrageira mais exigente, eu tenho que corrigir essa fertilidade do solo. E aí, um dado muito importante, que os corretivos normalmente nós usamos no plantio, na recuperação, na formação e incorporados no solo. Portanto, para nós ter uma ideia, a quantia dos corretivos está em função da forrageira e quantos queremos produzir. Exemplo, eu vou plantar um pânico e quero uma produção de 3, 4 animais por hectare, eu tenho que corrigir o solo para essa produtividade. Então, o mesmo corretivo que eu colocaria para uma decumbis, para uma umedícola, não é menos, mais seria colocando para um charaés, um piatã, um próprio paiaguás, ou os pânicos, que são mais exigentes. Então, em função da análise do solo, do potencial da produção e da forrageira, nós vamos fazer os corretivos. Mas o importante é colocar que hoje o produtor que está nos assistindo tem uma ideia clara que nós temos que corrigir o calcário, que tem cálcio e magnésio. O cálcio e o magnésio é um nutriente, mas ele também elimina a acidez. Então, se eu tenho hidrogênio, alumínio e ferro, que tem uma acidez, que se eu botar fósforo, vai fixar o fósforo, e as plantas exigentes não vão se dar bem em solos ácidos. Então, deu acidez, a primeira coisa é calcário. E nós temos hoje o calcário incorporado, quanto mais incorporado, melhor. Temos 3 tipos de calcário, 4, tem o calcítico, dolomítico e o magnesiano. Geralmente usamos o dolomítico, que tem magnésio e também cálcio. Cálcio e magnésio, que são os 2 componentes. O calcítico muito pouco se usa, mas o maior calcário utilizado é esse calcário aí, com PRNT de 75 ou mais, e vai desde 1 tonelada até 5, 6 toneladas, dependendo do nível de correção. Então, se eu faço uma análise de solo, vou plantar uma cultura exigente ou quero uma alta produção, primeira coisa a corrigir é o calcário, é corrigir a acidez. Tem problema de fósforo? O segundo produto é fósforo. Vamos corrigir o fósforo. Agora tem mais 2 elementos fundamentais, que é o potássio e o nitrogênio.
Só que esse não se faz corretivos. Eles são muito móveis no solo. Então, como correção, nós usamos calcário, por cálcio, magnésio e acidez, usamos um gesso para corrigir o enxofre e usamos os fósforos para corrigir a fertilidade. Mas aí vem um detalhe, só posso aplicar esse fósforo depois do solo corrigir a acidez. Então, eu tenho que aplicar o fósforo 90 dias, no mínimo, após a incorporação do calcário e com boas umidades. Então, esses 3 produtos de corretivos são fundamentais e vai depender muito da cultura, do nível tecnológico. Eu diria, se tem recurso financeiro, esses corretivos era bom fazer para você ter um patamar maior. O solo tem potencial para 1 animal por hectare, mas eu quero 3 animais. O solo me dá apenas 4 arroba, eu quero 5, 6 por animal. Então eu tenho que fazer o corretivo. O corretivo nada mais é que um alicerce para depois os outros adubos funcionarem com potencialidade. Eduardo Cavagutti. É isso aí. Importante frisar que a gente já está na segunda quinzena, praticamente de agosto, que seria essa época, né, julho, agosto, para estar fazendo essas correções, para dar justamente esse intervalo de 90 dias até essas reações ocorrerem no solo, para diminuir, melhorar o pH do solo, disponibilizar mais nutrientes e depois entrar com a adubação fosfatada. Isso pensando num ano convencional, tradicional, de início de plantio final de setembro, começo de outubro, quando começam a maioria das chuvas, né? Então, antes disso também da correção, da análise de solo, a correção e interpretação, já saber, é muito importante já saber qual cultivar eu vou utilizar naquele local, naquele pasto, com que finalidade, porque em cima disso a gente evita tanto 2 possíveis consequências que podem acontecer devido a um mau planejamento, vamos dizer assim, ou fazer as correções abaixo do necessário ou além do necessário, que das 2 formas são prejudiciais. Então, vamos escolher a forrageira e adequar todas essas correções, depois as quantidades de adubação fosfatada e depois, né, nitrogênio e potássio mais à frente. Tá? Então, isso também é muito importante, por isso a gente já comentou em programas anteriores a questão de planejamento antecipado da sua propriedade. Muito bem. Bom, nós vamos agora acompanhar informações sobre ainda esse assunto, adubação de nutrientes. Nós preparamos uma matéria especial que mostra os cuidados básicos na adubação desses nutrientes. Veja aí. Cada animal adulto retira do solo anualmente, em média, 45 kg de nitrogênio, 10 kg de fósforo e 15 kg de potássio. Por isso, esses nutrientes precisam ser repostos. A adubação nitrogenada é a mais importante, porque o nitrogênio é melhor e mais absorvido pelas gramíneas. Antes de fazer esse tipo de adubação, é importante verificar a espécie forrageira e a produtividade desejada, porque há variação entre a necessidade da cultura implantada e o potencial produtivo dela. O ideal para que não haja problemas com perdas no caso do nitrogênio é que alguns cuidados básicos sejam tomados. O nitrogênio deve ser aplicado sempre em solos bem cobertos. Nunca deve ser aplicado menos de 30 nem mais que 60 kg de nitrogênio por hectare a cada aplicação. No caso da reposição de fósforo, em solos corrigidos, pode ser feita em apenas uma aplicação anual ou a cada 2 anos, ou ainda sendo fracionada junto com outros nutrientes. Não é necessária a incorporação do nutriente, apesar de ser pouco móvel. A análise de solo também aponta a necessidade ou não de se fazer a adubação potássica. Várias são as fórmulas de fertilizante que contêm o nutriente. No Brasil, a fonte de potássio mais utilizada é o cloreto de potássio, que contém 60% de elemento puro. A pastagem adubada, essa pastagem recuperada, ela vai ter plantas mais vigorosas, que vão ter um sistema radicular que explora melhor o solo, vão mais fundo à procura de água. É a pastagem que tem maior produtividade e maior qualidade. Ela tem uma digestibilidade maior, porque ela proporciona mais folhas verdes para os animais pastarem. Para que as plantas continuem em plena produção, é necessário suprimento das exigências nutricionais nas fases de formação da pastagem e durante a vida útil.
Para garantir a durabilidade da pastagem da sua propriedade, busque sempre a orientação correta, que você só consegue com uma equipe de primeira. Germipasto, a sua lucratividade em primeiro lugar. E agora chegou a hora do nosso balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que hoje recebe o Carlos Alberto, que também faz parte da equipe Nota 10. Vamos falar da compra programada e também das cultivares que são colocadas à sua disposição pela Germipasto. Guilherme, bom dia. Olá, muito bom dia a você, produtor rural, bom dia ao Éder Campos, bom dia aos seus convidados. E hoje para falar sobre produtos Germipasto e também oportunidades comercial. Comigo aqui no balcão de vendas está o Carlos Alberto, ele que é um dos integrantes da equipe Nota 10. Então, quando você entrar em contato na nossa central aqui em Campo Grande, você vai ter a chance de ser atendido pelo Carlos Alberto. Carlos, bom dia, como vai? Bom dia, Guilherme, bom dia, amigo de casa, bom dia, Éder Campos. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui no nosso balcão de vendas Germipasto para a gente falar um pouco sobre condições comerciais que o cliente aí de casa pode aproveitar, né, Guilherme? Exatamente, e o assunto é esse, viu, Carlos? É compra programada. Esta, como a gente sempre frisa, é uma grande oportunidade comercialmente falando em vocês adquirir os melhores sementes do mercado nacional e, sem dúvida nenhuma, ter resultados favoráveis aí na sua casa. Hoje nós trabalhamos com quantas sementes, quantas espécies, quais são as apresentações que estão aí na compra programada, Carlos? Isso, Guilherme. Hoje a Germipasto trabalha em torno de 19 cultivares, né? Mais 2 modelos de máquinas semeadeiras, Veretec Multi Plus, que também estão inseridas na compra programada, além das apresentações de semente, que você vai falar um pouco aí pra gente dessas apresentações. Exatamente, são sementes convencionais, então você, produtor rural que trabalha aí no sistema convencional, precisa de um produto que tenha uma vazão um pouco maior, nós temos para você as sementes convencionais, tanto nas braquiárias como também nos pânicos. Em contrapartida, nós temos também um produto excepcional que a Germipasto lançou há algum tempo, que são as sementes Select, um produto que tem aí uma facilidade maior na regulagem da máquina. E o legal de toda essa história é que o seu tretaurista consegue exatamente visualizar no solo onde está sendo feito o serviço, afinal ela tem uma coloração clara. Também temos as sementes grafitadas, Carlos, aquele produto que foi lançado esse ano, né? Talvez é o grande nicho de mercado que a Germipasto enxergou. Então você consegue esse produto nas principais braquiárias, as sementes grafitadas. E por último, você que trabalha com a integração lavoura-pecuária, né? Por exemplo, trabalha com milho safrinha na integração, nós temos aí as sementes de alta pureza, onde você vai trabalhar desde 1 kg por hectare até aí 5, 6 quilos, que é a recomendação desse produto. Então, todo um arsenal à sua inteira disposição para você escolher qual a melhor cultivar e a melhor apresentação que se aplica aí na sua condição da sua propriedade rural. E falando em condições, como é que são os pagamentos da compra programada, Carlos? Guilherme, hoje o produtor rural ele pode aproveitar ligando lá da casa dele aqui para nós e ele pode desfrutar de todas essas condições comerciais da compra programada. Por exemplo, todas as apresentações de semente e Veretec, além de preços diferenciados, ele consegue prazos alongados, consegue pagar com até 6 pagamentos. Então é uma facilidade para produtor que está todo o Brasil, lá no Nordeste. Carlos, eu tenho uma propriedade aqui na Bahia, nós atendemos o Brasil inteiro. Lembrando que a única exigência que tem na empresa é que seja parcelas mínimas de R$500. Então, se o cliente está lá na Bahia, comprou R$1.000, a gente consegue parcelar para ele em 2 pagamentos. Se ele comprou R$1.500, em 3 pagamentos e assim sucessivamente, né, Guilherme? Olha, meu amigo, se eu fosse você, não perdia essa grande oportunidade. Ainda dá tempo de você fazer as suas aquisições na compra programada. Afinal, nós vamos aí até o dia 15 de setembro, onde daí em diante começa a compra imediata e automaticamente há um ajuste aí no preço das sementes. Então não perca tempo, você que está nos assistindo nesse momento, os telefones já estão na sua tela, pega o telefone e entre em contato com a nossa central de vendas, você vai falar com um dos nossos consultores.
Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Se você quiser mais informações, você obtém na nossa página na Rede Mundial de Computadores, né, o germipasto.com.br, mídias sociais, tanto Facebook como Instagram, e lá no YouTube, você que gosta de vídeos, acesse aí o Germipasto, você tem todo um arsenal à sua inteira disposição. Obrigado, Guilherme. Daqui a pouquinho você volta com mais informações do nosso balcão de vendas. Olha, o Eduardo havia falado agora há pouco, né, que a gente está passando aí da segunda quinzena, já chegando, né, segunda quinzena, já passamos de agosto, e a gente lembra ao produtor rural que dá tempo ainda de aproveitar a compra programada 2018. Eduardo. Isso, ainda a gente está em ritmo acelerado da compra programada, né, condições fantásticas, como já explicado pelo Carlos Alberto, e pelo Guilherme Beretta há pouco. Então vamos aproveitar, é uma questão de economizar bastante, né? Em relação ao preço de safra, uma média histórica aí em torno de 30%, dependendo dos cultivares. Então, se aliar todo esse planejamento com uma compra programada, né? É dinheiro no bolso. Com certeza. Bom, Armindo, é importante fazer uma coleta do solo para fazer uma análise e enviar para o laboratório para saber o que falta no solo. Qual é a carência que o solo tem? Olha, a única maneira de você saber quais os corretivos e a quantidade dos corretivos e tipos de corretivos é a análise de solo. Então, não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Fazer várias amostras, uniforme, não contaminar essas áreas, bem coletado, fazer uma subamostra, vai para o laboratório e pede uma análise completa. Claro que saindo da análise de solo, eu tiro várias amostras em várias invernadas, vários pastos, e aí vou definir qual a fogageira que eu vou utilizar. Nos solos de maior potencial, posso botar uma fogageira mais exigente. Posso botar um Zuri, posso botar uma Mombaça, posso botar um Tamani. Nos solos de média fertilidade, posso botar um Massai, aí o Brizanta, o Maranduba, o Piatã, o Xaraés, o Paiaguás. E nos solos mais ácidos ou mais fracos, com menos adubação, aí entra dictioneuro, alhaneiro, estilosante, decumbes e por aí vai. Então, definiu a fogageira, agora vamos definir o potencial produtivo. Mas nós estivemos vendo no congresso agora que nós sabemos que as fogageiras braquiárias toleram certa acidez. Então, se tem uma acidez moderada, as fogageiras produzem aí uma UA e meia, produzem até satisfatoriamente bem. Mas eu quero potencializar e vou colocar adubação fosfática, fósforo, e se eu não tiver um pH próximo de 6, não disponibiliza. Essa acidez pode fixar esse fósforo, eu boto lá 100 kg P2O5, fica 80 retido, e mesmo o que fica absorvido num pH abaixo de 5,5, só a planta aproveita 30%, 40%. Se o pH for para 6, 6,5, aproveita todos os nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, são mais prontamente solúveis, disponível para a planta em pH 6 a 6,5. Então, esse é um pH de soja, pH de milho, de mombaça e tal. Então, para potencializar, nós temos que fazer isso. Agora, o que mais me preocupa, e vale um alerta a todos os produtores, que pensam que calcário e fósforo, que já está adubando o pasto. Então, se nós comparássemos, por exemplo, a pastagem a um automóvel, a um carro, quantos pneus tem um carro que está rodando? 4. O principal deles, o primeiro, o faltante que temos que colocar é calcário. Se falta calcário, é o primeiro. O segundo que faltar, se for fósforo, tem que aplicar o fósforo. Aí o potássio e o nitrogênio é os outros 2 pneus. Mas nitrogênio em gramínea é o principal. Eu diria que todos os outros nutrientes seriam o automóvel e o nitrogênio o combustível para realmente expressar produtividade em gramíneas. E, portanto, muitos produtores estão preparando bem o solo, botando uma cultivar exigente, botando um bom calcário, calcário para 5, 6 UA, fósforo para 5, 6 UA, e não coloca potássio ou não coloca o nitrogênio. E o nitrogênio é a base de tudo. Primeiro ano, todo mundo sabe, mexeu com a terra, solta nutriente, decompõe nutriente, e a planta aquele vigor, muito bonito o primeiro ano. E já no segundo, terceiro ano, volta ao original, o cara fala, não adianta adubar pasto, eu adubei o pasto. Não, o senhor só botou calcário e fósforo. O senhor só botou 2 pneus no seu carro, que deu os outros 2 pneus. E para funcionar, o potássio, o nitrogênio, tem que ter antes o calcário e o fósforo. Portanto, se nós botar pela metade, não vai pagar.
Se eu não tiver condições de fazer o NPK completo, então eu não faço nada. Cheguei à seguinte conclusão: botar calcário para quê se eu não vou botar outros nutrientes? Então, agora tem um segredo aí, muito importante. Eu só tenho dinheiro para calcário. Primeiro ano, então vou fazer um ótimo preparo, vou comprar uma semente de germipasto de boa qualidade, vou fazer um ótimo plantio. Antes disso, eu vou fazer o calcário incorporado e controlo as invasoras, sem fósforo, sem nitrogênio, sem potássio. A planta vem linda primeiro ano, com o dinheiro que eu ganho da produção maior do primeiro ano, a pecuária mesmo compra esse NPK para o segundo ano. Então, primeiro ano só com calcário, porque se eu quiser ter uma alta produtividade, eu tenho que colocar todos os nutrientes. Mas se eu vou aproveitar aquela mexida do solo, a decomposição da matéria orgânica, aquele vigor inicial, quase que é um milagre você fazer só com semente e calcário e ter uma ótima produção. Mas no segundo ano é obrigado a colocar o NPK, o fósforo que precisa para corrigir e para manter, e potássio e nitrogênio e mantença. Isso aí, produtor rural, muitas vezes, como disse o Armindo, ele acha que está fazendo o correto, o certo. Adubei o pasto, faltou. Faltou, e aí não há o complemento necessário de nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. É dinheiro jogado fora dessa maneira, né, Eduardo? Exatamente. O que a gente costuma recomendar é de acordo com o fluxo de caixa, quanto eu tenho disponível para investir. Então, é melhor fazer bem feito uma área menor, né, do que mal feito uma área grande, né? Vamos ter melhores resultados. A gente vai ver que só de aumentar a taxa de lotação naquela nova área que foi devidamente corrigida, adubada, reformada, vai conseguir aliviar outras áreas mais degradadas da fazenda, né? O que dá tempo também, dependendo do fluxo de caixa, até reformar esse pasto de uma maneira mais lenta, que seria essa segunda opção, primeiro ano de calcário apenas, mas aí faz a limpeza de pasto, que por si só já vai melhorar também a taxa de lotação, né? E aí, com essa taxa de lotação maior, esse ciclo, a rotatividade, né, das suas receitas, você vai conseguir melhorar o rendimento da tua propriedade. Então, mas lembrar assim, o bom é fazer bem feito aquilo que está sendo planejado, né? Porque o retrabalho todo mundo sabe, é mais trabalhoso, é mais oneroso, então é melhor fazer bem feito uma única vez, né? Do que ficar tendo que corrigir diversas vezes. Se não der, faz como o Armindo falou, faz escalonado. Exatamente. Né? Primeiro usa aquele que é de maior potencial, que vai fazer com que o pasto desenvolva, vai rentabilizar, com a renda ele faz a aplicação e investimento no que falta. Gostaria de completar a importância da formação, um pasto bem formado. Isso. Eu tive no curso agora, até comentei com o pessoal, é o seguinte: vocês já viram uma vaca meia prenha? Não existe. Ela está prenha ou não está? Não existe um pasto meio formado. Um pasto meio formado é uma mancha aqui, outra mancha lá, não tem pastagem, poucas plantas. Eu tenho que esperar aquelas manchas fracas a melhorar. A mancha boa já passou, coloca os animais, dão preferência às partes mais ralas e degrada, e aí vem as invasoras, a herbicida, ou seja, o prejuízo é muito grande. Portanto, para pagar os adubos, mas adubo é caro. É caro, sim. Agora, na verdade, Éder, a coisa mais importante, vocês deixamos para o bloco seguinte, que tem, antes de fazer esse corretivo de adubação, tem 4 tecnologias de custo zero. 4 tecnologias de custo zero. Que aí o adubo vai pagar. Então tá, não conta agora não. Não. Faz suspense. Vamos fazer um suspense Pro aqui. próximo, então? Próximo bloco você vai acompanhar, porque agora nós vamos acompanhar informações da força de vendas da Germipasto, dos clientes satisfeitos de Germipasto. A Aliança e a Germipasto têm realizado uma parceria de sucesso no Maranhão, isso, Nordeste brasileiro. Tudo fica mais simples e com excelentes resultados quando o cliente tem profissionalismo no atendimento e no trabalho que ele também faz lá na fazenda. É o caso do senhor Samir Nicolau, da Agro Nicolau. Olha só essa história que interessante. Olá, amigo produtor. Meu nome é Álvaro Correia, eu sou sócio da Aliança Soluções Agropecuárias, representante da Germipasto Sementes para Pastagem. Hoje nós vamos apresentar para vocês a Fazenda São Jorge, do Grupo Agro Nicolau, uma fazenda que tem excelentes resultados na seleção de gado Nelore PO. Eu
sou produtor rural, filho de um investidor, né? Eu me considero produtor rural porque eu cresci aqui dentro, mas meu pai era investidor, ele era empresário na cidade e acabou vindo, vendo na pecuária uma oportunidade de negócio, de sustentabilidade, de longo prazo, e resolveu investir. 27 anos atrás nasceram os primeiros animais PO, puros de origem da raça Nelore, e hoje nós somos um rebanho de cerca de 600 matrizes. Eu produzo quase 500 partos por ano, mas só comercializo 180 touros. É a maior pressão de seleção que a gente tem aqui para o norte do país, isso eu falo sem sombra de dúvida e sem falsa modéstia. A gente realmente só coloca no mercado os melhores touros. Por isso eu também ponho pressão de seleção nos meus parceiros, né? Porque quem trabalha vendo a diferença do A para o B, vê a diferença do A para o B nas outras coisas também. Eu sempre recebo a universidade aqui, a gente tem uma parceria com um professor da universidade e ele traz os alunos para conhecer um pouco da realidade do campo. Até porque, de certa forma, nós somos referência em aplicação de tecnologia por ser uma empresa que mexe com gado PO e seleção de melhoramento genético, né? O Álvaro veio para uma visita, um rapaz com muita postura, e ele partiu para essa área comercial que ele tem muito jeito, ele é um cara de muito bom relacionamento e muita responsabilidade. E sempre passava aqui e a gente começou a parceria pela Tortuga, que ele era na época representante comercial, e sempre mantendo o relacionamento, sempre me falando as coisas que ele queria trazer, as novas representações que ele queria buscar. E depois ele trouxe o Ricardo e por fim eles formalizaram a relação com a empresa, né? Sempre mantiveram uma postura excelente aqui dentro, não só pessoal, mas de responsabilidade técnica, o que é prometido é cumprido, o relacionamento sempre pautado na seriedade, e isso reflete também no portfólio que eles trouxeram para dentro da empresa deles, né? As empresas que eles agregaram como representantes, como consultores técnicos, são empresas de muita responsabilidade técnica, de muita seriedade técnica. A Germipasto a gente já conhecia a marca por todo o trabalho forte que vocês têm de posicionamento de mercado, já sabia da qualidade, né, do reconhecimento de qualidade que tem o produto. Quando eu comecei esse trabalho de renovação de pasto, os meninos estavam começando também o trabalho de representação da Germipasto, foi natural, né, o alinhamento do meu trabalho com o alinhamento do trabalho deles. E começamos a testar e vimos que realmente não só a qualidade clara do produto, você abre o saco, realmente a semente pura, muito bem trabalhada, como o desenvolvimento da pastagem a gente percebe, porque se eu vendo um touro para o meu cliente dizendo que aquela linhagem é melhor dentro da raça, eu também tenho que ver que dentro do cultivar tem variedades, né, de capim que são mais vigorosas, produzem mais raiz, e a gente percebeu isso. Foi uma coisa que a equipe mesmo percebeu na germinação da pastagem, como germinou uniforme e como o cultivar vinha com mais vigorosidade do que outros pastos da mesma espécie de capim que a gente já havia plantado. Legal, tá aí então o senhor Samir Nicolau, da Agro Nicolau, cliente da Germipasto, juntamente com a Aliança, que é a nossa representante lá no Maranhão. Armindo, nós saímos para ver essa matéria quando você falou que nós temos 4 Tecnologia de custos, isso. Apenas 4. Conhecimento. Bom, vamos ver se para nós poder corrigir o pasto, o solo, e fazer adubação de manutenção, antes disso eu vou dar 5. 5 de ter custo muito baixo, 0. Quanto custa escolher a espécie certa para as condições certas? Para o nível tecnológico certo? Escolher não custa nada. 0. 0. Então eu escolhi a melhor fogageira. Quanto custa formar na época certa, com a semente certa, com a profundidade certa, com o preparo certo do solo, que preparar mal, custa nada, só conhecimento. Quanto custa não rapar no chão o pasto ou deixar sementear e acamar, como a grande maioria deixa do primeiro pastejo? Quanto custa? 0. Quanto custa tirar os animais improdutivos, trabalhar com animais ganhador de peso? Custa também 0. Então, A, B, C, D. 4, tecnologia de conhecimento. E quanto custa não eliminar as invasoras e a erosão? 5%. Aí sim, adubação de correção e manutenção custa 25% a 30% da receita bruta. Agora eu pergunto, um pasto mal formado, uma espécie errada, o adubo paga? É café, Eduardo?
Eu aceito. Então, dá Um pasto mal formado, o adubo paga. Um pasto errado, planta um pasto em solos úmidos, o que não aguenta a umidade, paga. Rapar o pasto no chão, paga o adubo. Botar um animal improdutivo ou sem um bom manejo, paga. Botar adubação em pasto com muito invasor e erosão, paga? Não. Portanto, escolha, formação, manejo, animais produtivos. E sem invasora, aí a adubação dá dinheiro, aí a correção funciona. E eu, para fazer adubação de manutenção, primeiro, é o programa de hoje, adubação de correção, com calcário, gesso e fósforo. Aí eu posso fazer adubação de manutenção. A não ser que o solo já esteja corrigido, a análise que vai dizer, mas se não tiver corrigido, para nós ter sucesso, usar 5 tecnologias de custo baixo, mais a correção, aí a adubação dá dinheiro. Nós temos trabalhos aí mostrando que dá para ter uma rentabilidade. Um exemplo muito clássico, recria de animais, da desmama ao confinamento. 3 animais por hectare, 15 arroba de produção bruta, tiro 4 arroba de adubo, mais 4 arroba de sal, vacina e vermífugo, foram 8, 2 arroba de suplemento, 10, mas eu produzi 15. Ora, sobrou 5 arroba, de 15 e 5 são 33% de margem operacional. Dinheiro esse que eu posso reinvestir na propriedade. E aí vem a grande dica. Toda propriedade que se preza tem que ter uma formação de pasto novo. Toda essa recuperação nova de pasto, colocando as espécies mais produtivas, os novos lançamentos. E pastagem formada, ela passa o ano inteiro verde, entra a seca verde. E aí vamos usar estrategicamente um pasto que, se eu formar um pasto, por exemplo, agora, novembro, dezembro, janeiro, vai chegar maio, junho e julho, verde, para desmama de bezerro, para recria, para terminação de vaca, para semi-confinamento. Então, pessoal, importante ter um pasto bom todo ano e depois recupera-se no ano e mantém depois a adubação de manutenção, onde recria, engorda e cria profissional, dá lucro sim adubar pasto. Agora, se você tem uma pecuária muito extensiva, sem muitos cuidados, sem muita genética, sem manejo, a adubação certamente não vai dar lucro. Outro dia, eu não sei se vocês viram uma matéria, né, jornalística, de um especialista de agronegócio dizendo que em 25 anos, 41% dos pecuaristas vão sair da atividade. Eu não sei se realmente a gente pode considerar isso, mas eu vejo que quando o Armindo fala sobre a adoção de tecnologia, sobre conhecimento, sobre investimento, sobre entendimento de como deve ser feito, sobre aumento de produtividade, se o produtor não entender, né, esses quesitos de atividade, fatalmente deve sair da atividade. O que mais nós estamos vendo, e a Gemipar também sente isso, que nós temos que sair de ser proprietário da fazenda e ser pecuarista. Então, para ser pecuarista, eu tenho que entender um pouco de pastagem, de nutrição, de genética. E se não entende, tem um telefone na propriedade, resolve tudo. Sabe para que o telefone, Éder? Liga para quem sabe. Liga para quem sabe e resolve o problema. E a pecuária tem razão. Hoje, quando a Austrália, naquele deserto, produz 78 quilos por animal ano de carne, o Brasil é 44. Então, se nós melhorarmos a produtividade, certamente nós não precisamos aumentar nosso rebanho. Tem que aumentar o ganho por animal. E sabe qual é o maior entrave da pecuária brasileira, da pecuária da América Central, da América do Sul? Qual? Pasto. Não pode, Armindo. Pasto. No Brasil, ouvir isso no Brasil... Com um clima maravilhoso. Entendeu? Pasto. Chega... Se eu estivesse no deserto, eu até aceitaria. Mas no Brasil, com um clima fantástico para todas as forrageiras... Com área extensiva, com todas as condições que nós temos, com clima, a Embrapa, com pesquisadores, com tecnologia no mercado. Então, hoje, nós podemos dobrar a produtividade, a produção nacional, com o mesmo rebanho. Aí tu tem razão. De repente, os produtores que vão subir na produtividade, vão ocupar o mercado, e aqueles produtores de baixa produtividade, que estão menos rentáveis, podem ir saindo lentamente, mas vão dar vaga para quem? Para cana, para soja, para madeira. E o Brasil precisa crescer outras áreas também. Eu acho que não adianta culpar governo, política pública, não adianta. Essa decisão agora, não é culpa do governo. Deixar sementear não é culpa do governo. E rapar no chão, sinceramente, se Jesus fosse o nosso governador, seria a mesma coisa. Com certeza. Eduardo Cavagutti, e agora? Não, mas infelizmente a gente encontra algumas propriedades nessa situação, né? E aí
esquecendo que a fazenda de fato é uma empresa e deve ser encarada como tal, né? Então, com planejamento, com administração, com gestão, né, de todos os seus responsáveis, não só o proprietário, mas sim do pecuarista, e se for familiar, que seja tocado... Envolvimento total, né? Do envolvimento funcionário, total de do dono, todos. Capacitação. da capacitação. né? Todo Da mundo equipe. tem que capacitar. Equipe. É importante entender isso, porque senão, de fato, numa pecuária dessa forma, gerenciada, tocada de maneira completamente errada, é claro que vai ficar com um rendimento abaixo de qualquer lavoura. Né? O Brasil Entendeu? mudou, Aí não mudou. tem Aí exploração, qualquer cultura chega e invade a pecuária. é Porque claro. A pecuária com baixa rentabilidade. Com certeza. Agora tem que ser dito, nós temos muito bons pecuaristas. Muito bom. O Brasil tem uma média Excelente. de 10% top aí, produzindo mais que os Estados Unidos, mais de 3, 4 animais por Jamil, hectare. mas é pouco Tem. para o potencial que nós temos. É pouco para o potencial que o Brasil tem pela condição climática que nós temos no Brasil, pelas condições. E não adianta falar que falta dinheiro, não é isso. O que está faltando muitas vezes é o produtor lançar a mão nas tecnologias. Ele tem que buscar informação, tem que buscar tecnologia. Mas, uma conta, o dinheiro é importante, é Uma importante. conta simples. Eu tenho um custo fazenda. Custo do animal por ano, por mês e por dia. Esse é o meu custo. Se eu tenho animais faltando pastagem, ganhando pouca quantidade por dia de ganho-peso, por exemplo, 300 gramas em algumas fazendas, sabe qual é o lucro? Zero. 300 gramas em média por ano é o custo da fazenda. E aí você começa a degradar pasto, infraestrutura, você não tem prolabore, você vai ter que recuperar o curral, vai ter que fazer um financiamento. Claro que as terras valorizam, mas esses produtores que se quiser se manter na atividade, além da terra valorizar mais que a inflação, mas intensificar a pecuária de corte com maior ganho por animal, tendo uma pecuária precoce e um maior número de animais por área, esse é o caminho da pecuária, esse é o Gestão potencial. e capacitação, tá certo? Bom, vamos chamar o Guilherme Beretta, ele e o Carlos Alberto estão doidos para falar ali. Eles estão falando que nós não deixamos eles falarem hoje. Ô Guilherme, tudo bem, vamos passar para vocês aí agora. Pode dar o recado de vocês aí para os produtores rurais. Fala aí, Guilherme. Carlão, vamos ver se você vai adivinhar. Versátil, prática e econômica. Adivinha no que eu tô falando? Guilherme, você só pode estar falando da VDTEC. Exatamente, essa máquina sensacional que a Germipasto lançou a partir do ano de 2012, com o primeiro modelo, a VDTEC 190, e traz toda uma qualidade quando o assunto é distribuição de semente de pastagem. Olha, Carlos, a gente tem visto a campo, tem escutado vários produtores rurais falando das qualidades dessa máquina, e realmente é uma máquina sensacional, né? Exatamente, Guilherme. A Germipasto sempre foi a empresa que buscou trabalhar com sementes de alta pureza. E sempre na hora da venda o produtor dizia: ok, Germipasto, vocês querem me vender uma semente de alta pureza, mas eu vou jogar como? Naquela época não havia uma máquina específica para ser distribuída semente de pastagem. Pequenas quantidades. Pequenas quantidades. Foi aí que a Germipasto, junto com seus engenheiros, desenvolveram essa máquina, que é um espetáculo. Ela realmente cumpre o que se pede e ela supera todas as expectativas, viu, Guilherme? Olha, meu amigo, não é porque a gente está aqui na Germipasto não, mas realmente a VDTEC é uma máquina sensacional. Ela regula desde pequenas quantidades, você que faz a integração lavoura-pecuária, precisa, por exemplo, regular por uma braquiária rusiense com 80 de VC 1 kg por hectare. Essa máquina vai regular com precisão. Imagina só, 1 kg em 10 mil metros quadrados. Precisa ser muito precisa para ter essa distribuição homogênea. O extremo também é verdadeiro, né, Carlos? Aquele produtor que trabalha com uma semente mais suja, ele também pode utilizar a VDTEC. Hoje a VDTEC ela tem um sistema de regular que é um VD, vibrodosador, e ele é regulável. Essa VDTEC Multi, que o sistema de distribuição dela é por pêndulo, e isso facilita que o produtor também consiga regular lá na fazenda e jogar grandes quantidades, assim, até 20 quilos por hectare ela joga tranquilo, e além do que você consegue regular quilos por hectare e largura de plantio, para que você faça 2 operações em uma só. Olha, o mais legal de tudo isso, sabe o que é, Carlos? Que as VDTECs também estão inseridas aí na compra programada Germipasto. Além da facilidade, além do preço, você também pode parcelar as suas compras em até 6 pagamentos. Então, olha só, você que quer uma máquina
basta entrar em contato com a central de vendas da Germipasto, os telefones já estão aparecendo aí na sua tela e se tornar mais um cliente satisfeito. O Brasil é unânime, quem usou ultimamente a VDTEC tem tido grandes resultados, uma máquina que tem como sua aliada a precisão e também a economia, não é isso, Carlos? Exatamente. Como nessa máquina você consegue fazer 2 operações em uma só, ela te dá uma economia de óleo diesel que é fantástica, porque você está deixando de passar mais uma vez com o trator. Além disso, você joga pouca quantidade por hectare, economiza em frete, economiza na própria semente, né, Guilherme? Porque se você pegar uma semente de alta pureza e fazer o custo de quilos por hectare, ela sai mais barato que as sementes convencionais e você tem um produto de ótima qualidade, que não tem manutenção. A única manutenção dela é a troca de 2 rolamentos e 1 litro de óleo 60, óleo hidráulico. E você vai ter uma máquina que não tem bico engraxador, né, Guilherme? Não tem que trocar correia, não tem que trocar polia. É uma máquina totalmente prática, versátil, prática e econômica. Inclusive, isso diminui o risco dela estragar. É uma máquina que tem pouca manutenção, realmente ela tem uma vida útil muito maior em relação às suas concorrentes. A única do mercado elétrica e também com ajuste alongado, né? O ajuste da largura, aliás, você consegue fazer de acordo com o equipamento que você tem no caso da incorporação aí na sua propriedade rural. Meu amigo, não perca tempo, você que gostou da sua VDTEC, precisa finalizar com chave de ouro o seu plantio, quer ter aí uma melhor distribuição de plantas por metro quadrado, como é que o nosso amigo produtor rural faz, Carlos? Guilherme, hoje a Germipasto tem vários canais da empresa com o produtor, mas o mais comum deles é os nossos telefones. Você pode ligar no 0800 647 0050 e também, para quem está no estado do Mato Grosso do Sul, no operadora 67 3389 6700. Além disso, tem todas as nossas mídias sociais, facebook.com/germipasto e @germipasto no Instagram, além dos vídeos da VDTEC que a gente tem no YouTube também, com todos os vídeos de plantio, de regulagem, de como funciona. O produtor vai achar tudo lá para se informar e entrar em contato conosco, nós estamos aqui para atendê-los. Olha, lembrando que também a VDTEC tem um site próprio, né, que é o www.vdtectudojunto.com.br. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço. Éder Campos, com você. Valeu, Guilherme, valeu, Carlos Alberto. E agora vamos conhecer clientes satisfeitos da Germipasto. O pecuarista Zanetinho Cardinal, você conhece ele? Isso. Pessoalmente, você conhece? Não, pessoalmente ainda não. Eu conheço o Paulão, que trabalha ali junto com eles, prestando consultoria. Agropecuária Morro Alto, é isso? Isso, lá em Rondonópolis, o pessoal da comunicação, Léo, teve lá. Eles nos receberam muito bem, tanto o Zanetti quanto o Paulo. É um trabalho fantástico ali de reforma de pastagens, com um projeto a longo prazo, mas que já está colhendo bons frutos já nesse primeiro ano. E ali, semente Germipasto, VDTEC Multi, vejam o vídeo. Não, você não conhece ele, vai conhecer agora, viu? Porque ele vai falar sobre os resultados positivos que ele está tendo com os produtos da Germipasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Estamos aqui numa propriedade que veio de herança e falando de pastagem, falando de semente, né? A gente está muito satisfeito com a Germipasto. Não somente satisfeito, como eu indicaria a Germipasto para qualquer pecuarista fazer os seus investimentos. Sou Zanetinho Cardinal, da AMA Agropecuária, região de Rondonópolis. Então aqui está um depoimento de um pecuarista que está extremamente satisfeito com a semente Germipasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Bom, nós partimos então para o último bloco do programa de hoje e nós vamos falar sobre a aplicação de fósforo, que é um assunto que muita gente pergunta ou tem dúvida, viu, Armindo? Olha, eu estava conversando com o Eduardo aqui, no intervalo,
justamente trocando uma ideia do que é o mais importante hoje dentro dos corretivos. Claro que o calcário, o ideal é você incorporar, quanto mais profundo o calcário, mais vai corrigir o perfil do solo, mais vai ter raízes. Então, se eu tenho um solo, por exemplo, que tem problema de enxofre, cerrado, por exemplo, que é um macronutriente, então eu uso o gesso, boto o calcário. Para equilibrar. Boto o gesso vai levar o cálcio e o magnésio para baixo, ajuda a penetrar um pouco no solo e dá um enxofre. Então, o gesso dá o cálcio, que é um nutriente, e dá o enxofre, que é nutriente, e o cálcio e o enxofre, que é o sulfato de cálcio, ajuda a descer o cálcio e o magnésio mais no perfil do solo, para as raízes também crescerem. Mas, isso, na formação, se eu vou formar um pasto, é claro que eu vou procurar incorporar o calcário e o gesso. Quanto mais profundo, mais vai responder. Mas aí tem a pergunta, mas eu tenho um pasto que está com problema de acidez, mas eu não preciso preparar o solo. Tá, formação muito boa, eu jogo o calcário, não pode passar de 3 toneladas, jogo o gesso, 1 tonelada, que vai corrigir o perfil lentamente ao longo dos anos. Ok, vamos para o fósforo. Fósforo muito importante, vimos que primeiro tem que corrigir a acidez, para depois aplicar os fósforos. O calcário leva 3 anos para reagir. Então, primeiros 90 dias reage 10%, e esses 10% é suficiente para neutralizar a acidez, para não fixar o meu fósforo. Mas durante um ano, o calcário reage 50%. No outro ano, 30%. E no terceiro ano, 20%. Então, 3 anos para reagir todo aquele calcário que eu apliquei. Então, tem que ter um cuidado, leva 3 anos. Então, corrigimos o solo, agora vamos aplicar o fósforo. Fósforo, nós temos aí 3 tipos de fósforo também. Os fosfatos solúveis, que é aí o super simples, que é o MAP, que é o DAP, que é o super triplo. Temos fosfatos reativos, que é o ARAD, GAFSA, DAWI, e temos termos fosfato, que são uns adubos também um pouquinho mais caros, que é o iorim, e também tem os fosfatos naturais. Então, claro que se nós corrigimos o solo, é interessante usar um fósforo solúvel, e também ele é pouco móvel no solo. Então, uma vez, se puder incorporar o fósforo, é muito bom, mas aí tem um problema. Eu tenho um solo ácido, eu aplico um calcário, o calcário não reagiu, se eu incorporar esse fósforo, ele vai descer lá para baixo, principalmente nos solos do norte do Brasil, esses plintossolos, que tem óxido de alumínio e óxido de ferro, vai pegar esse fósforo antes de o solo reagir. Então, a técnica manda incorporar o fósforo, mas tu pegar um solo ácido, você não poderia incorporar nesses 90 dias. Então, incorpora junto com a semente, joga um MAP, um DAP, um super triplo. Regiões distantes das fábricas, o frete é muito caro, eu não usaria super simples, eu usaria MAP, que já tem nitrogênio, ou DAP, ou o próprio super triplo. Mas é importante na compra desses produtos ver quanto custa o quilograma de P2 ou 5 solúvel. Então lá, por exemplo, super simples, custa, por exemplo, R$ 1.200, tem 180 de fósforo, vai custar X reais o quilo de fósforo. Eu pego o MAP, sei lá, custa R$ 1.700, R$ 2.000, mas tem 11% de N, 110 kg de N por tonelada. Eu tiro esse valor do N e o que sobrar divido por 520 kg por tonelada que tem o MAP, e eu vou achar o ponto de fósforo. Então, produtor hoje aí, vão lhe oferecer um produto, vamos escolher sempre o ponto de fósforo mais barato. E um detalhe, fosfato natural, em solos de baixa matéria orgânica, em solos arenosos, em solo que recebeu calcário, esse fosfato reage muito pouco, é muito lento. E tem muitas empresas pregando a vantagem do fósforo reagir lentamente. E eu pergunto, não temos pressa de ganhar dinheiro, não? Eu quero ganhar quanto mais rápido. Então, se eu apliquei calcário, se eu corrigir a acidez, eu tenho que botar um solúvel para mim ganhar dinheiro. Eu não quero 4, 5, 10 anos reagindo. E tem mais. Para formar uma estrutura de uma planta, vamos supor, preparei um solo, vou plantar qualquer capim. Mombaça, um braquerão. 60 kg de P2O5 é gasto com a planta para formar. Ela germinar, descer as raízes, formar as plantas, os meristemas, folhas, os talos. 60 é o que mais precisa. Solúvel. E no ano seguinte, para manter, quem sabe, 10 kg de fósforo por unidade animal, eu consigo ter por muitos anos a pastagem. Mas o maior investimento que o maior consumo de fósforo é na formação da pastagem. A manutenção é pouco. Portanto, nós temos que ter muito cuidado. Os fosfatos naturais funcionam, mas solos que tenham um certo teor de argila,
aí acima de 30, tem a matéria orgânica acima de 2, tem uma acidez potencial, aí sim os fosfatos naturais vão reagir no solo e vão dar resposta. Então tem muita gente usando fosfato natural em solos muito arenosos, sem matéria orgânica, já com calcário, sem acidez e vê pouco resultado. Aprendeu um pouco hoje, Eduardo Cavagutti? Bastante. Um pouco mais, né? Bastante, né? Ainda mais com esses segredos todos aí também que o Armindo contou. Então, a gente vê que não precisa estar muito bem capitalizado, às vezes só uma questão de adequação de manejo já melhora muito a sua propriedade, né? E em relação a essas questões de aplicação de calcário e adubação fosfatada, é importante seguir todo o protocolo, todo o procedimento, tem toda a sua sequência, senão é jogar dinheiro no ralo, né? Então, e essa importância para esse start na formação é basicamente fazendo uma analogia, né? A questão como se fosse a gente, como se fosse em crescimento, né? Então, uma planta nova, uma área nova em formação tem alto requerimento nutricional, tá? Para o seu desenvolvimento, tanto de raiz quanto parte aérea. Por isso a importância dessas correções para a gente disponibilizar uma condição ambiental e principalmente nutricional essa planta para você ter áreas muito bem formadas, né, nesse start. E aí é que nem a gente, né? Depois de formado planta adulta, o requerimento básico, o basal, vamos dizer assim, é menor do que a manutenção é bem menor do que quando a gente está numa curva ascendente de crescimento. E com a planta é a mesma coisa, né? Então, por isso essa questão de planejamento, eu espero que esse programa tenha esclarecido bastante coisa em relação às correções, para correção de pH e principalmente para disponibilização de nutrientes que antes, quando em pH ácido, não estavam disponíveis à planta, né? Então isso é muito importante. E levar essa sequência nesses intervalos que o Armindo preconizou para ter o melhor uso possível desses adubos que estão sendo utilizados, né? Então a gente espera que tenha esclarecido bastante, acredito que sim, né? Para toda essa evolução, seja numa reforma, seja na manutenção, numa formação de uma área nova. O produtor rural está todo dia a dia lá na lida, no campo, ele vai entender um pouco melhor, né, do que pessoas que talvez não tenham muito contato com as informações. Mas, de qualquer maneira, o produtor fala, mas eu não anotei tudo, eu não sei tudo. Não tem problema, não. Vamos fazer. Como é que faz, amigo, mesmo? Tem que ter um telefone. Tem que ter um telefone de quem sabe. Bom, e para isso nós temos profissionais capacitados, engenheiros agrônomos, zootecnistas, né, ou empresas que dão assessoria. Então não sofra não, viu, produtor rural? Se você não conseguiu anotar tudo, se não entendeu tudo, porque ninguém é obrigado a entender tudo também, tem que entender de produção, de comercialização, né? Essa questão agronômica, busca apoio técnico de um profissional para que você tenha tranquilidade na hora de você fazer aí a reforma do seu pasto. O que você tem que entender é que você tem que fazer a adubação de correção, que você tem que fazer aí uma boa formação utilizando os corretivos. Bom, Armindo, muito obrigado, um abraço para você pela sua participação aqui mais uma vez, obrigado. E você volta no próximo programa conosco, viu? Com certeza, obrigado. Cavagutti, a você também, um abraço, obrigado, viu? Obrigado, Éder, obrigado, Armindo, obrigado a todos que nos acompanharam mais nesse sábado. E até semana que vem. Legal, embora eu tenha me despedido dos dois, o programa vai continuar ainda. Nós vamos agora acompanhar um cliente satisfeito da Germipasto, né? Na verdade é um vídeo que traz para a gente informações sobre como os clientes da Germipasto estão cada vez mais satisfeitos com os produtos que nós colocamos, seja a semente, seja a VDTEC, e também com as informações que nós utilizamos aqui para repassar através do canal do Boi. Veja aí então mais um cliente satisfeito, depois eu volto para chamar o Guilherme Beretta e o Carlos Alberto, que vão falar do nosso balcão de vendas. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Usamos o Zuri e o MG5. Já tinha muito parte de MG5 aqui, já conheço bastante. Agora o Zuri foi um divisor de águas para mim, que eu não conhecia. Me ofereceram, não acreditei muito no capim. Plantei, gostei. Antes nós jogávamos 20 kg por hectare, mais um pouco, acho que até 25 kg por hectare. E eles vieram com a proposta de jogar 10 kg por hectare. Conversei com meu pai, ele não acreditou. Fiz o trabalho de 10 kg por hectare e foi um excelente resultado.
A VDTEC hoje, para mim, uma plantadora precisa, que a gente regula 10 kg por hectare e cai 10 kg por hectare, porque eu fiz o teste, calculei tudo certinho, bateu e gostei bastante. É o seguinte, hoje quem não se adequar à tecnologia não acompanha mais o processo da economia do país, que hoje a economia do país está meio bagunçada, que hoje tudo é muito caro, e quem não produzir mais por hectare não consegue acompanhar, porque hoje um hectare de terra aqui na nossa região é 10 mil reais. A gente pagar 10 mil reais para produzir uma cabeça por hectare não tem condição mais, não fecha a conta. A compra programada da Germe Pasto hoje, para a gente, é muito importante, porque a gente consegue se programar no decorrer do ano e alivia até no pagamento. Meu nome é Luciano Penha, estamos localizados aqui no município de Olho d'Água das Cunhas, no Maranhão. E hoje eu já venho utilizando os produtos Germe Pasto, em parceria com a Aliança, o segundo ano que eu estou utilizando. E com isso eu sou mais um cliente satisfeito com a Germe Pasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germe Pasto. Muito bem, eu vou ficando por aqui, mas você fica na companhia do Guilherme Beretta e do Carlos Alberto e eles vão encerrar o programa de hoje. Abraço para você, eu volto semana que vem. Guilherme. Olha, de volta aqui no Balcão de Vendas, grandes oportunidades para você. Carlos Alberto, já começo te dizendo que a Germe Pasto é a grande parceira do Homem do Campo, uma empresa que durante todos esses 22 anos de existência preza exatamente essa parceria e tudo isso reflete em produtos da mais extrema qualidade e resultados aí na sua propriedade rural. Eu dou exemplo aquele produtor que nos assiste agora, Carlos, ele está lá no estado da Bahia. Muitas vezes vem a pergunta, vocês estão no Mato Grosso do Sul, como é que eu vou fazer para receber a minha semente aqui na minha casa ou na propriedade rural? Ótima pergunta, Guilherme. Realmente pode ocorrer algum receio desse tipo, mas é importante que o produtor saiba que a Germe Pasto tem convênio com as maiores transportadoras do Brasil e que pode ser levado desde um saco para o Brasil inteiro. Então ele tem essa comodidade de ligar para nós, fazer o seu pedido, escolher a sua cultivar, aproveitar as orientações da equipe de vendas e aí ser entregue em sua residência em qualquer lugar do Brasil. Olha, e a compra programada só existe na Germe Pasto por um simples detalhe. Nós somos produtores de grande parte das sementes que são comercializadas. Então aqui bem próximo de Campo Grande, aproximadamente 140 quilômetros na região de Camapuã, a Germe Pasto produz as suas sementes e isso é uma garantia de que a partir do dia 15 de setembro você começa a receber a sua semente aí na sua casa. Carlão, quais são as cultivares, né? E quais são as apresentações que a Germe Pasto oferece para o nosso amigo produtor? Olha, hoje nós temos 19 cultivares e elas estão separadas por apresentações. Hoje nós temos uma semente que é a 50 de VC convencional, tá? Que é a semente que o produtor está acostumado a usar aí de longos anos. A Germe Pasto, como sempre, na vanguarda, né, do seu trabalho, ela lançou, se eu não me engano, em 95, as sementes incrustadas, que veio para revolucionar o mercado de semente forrageira. E agora, nesse ano, nós lançamos a semente grafitada, tá? Que é uma semente que se usa muito na agricultura e todos os produtores estão tendo uma aceitação muito grande desse produto. Além, né, da semente com 80 de VC, que é a semente de altíssima pureza, o néctar, é o que tem de melhor hoje em semente de pastagem, é a semente 80 de VC Germe Pasto. Olha, para você se tornar cliente satisfeito da empresa é muito simples, muito fácil, basta você pegar o telefone e ligar nesses números que aparecem na sua tela. Lembrando também, né, Carlos, que a Germe Pasto é uma das gigantes quando a gente pensa em produção de semente e também comercialização. Isso é tanto verdade que, além do mercado interno, nós exportamos aí para aproximadamente mais de 15 países da América Central e também da América Latina. Então, meu amigo, não perca tempo, adquira já as melhores sementes do mercado nacional. Lembrando que não basta você fazer um bom preparo de solo, não basta você fazer a parte de correção de solo, se na hora de você adquirir os seus produtos, né, as sementes, que é o produto final, o insumo final, você ter problema aí na escolha de uma empresa que o represente aí principalmente no seu campo. Então a Germe Pasto tem todo esse comprometimento com você, produtor rural,
Afinal, uma das palavras de ordem da empresa é justamente qualidade dos seus produtos. Quais são os telefones que a Germipasto dispõe para o produtor rural, onde ele pode adquirir os nossos produtos, Carlos? É isso aí, já está na sua tela o 0800 647 0050 e o 67, operadora 67 3389 6700. Além dos telefones nossos pessoal, que você também pode ligar, no caso o meu é o 67 99961 5434. A Germipasto tem vários canais por onde você, produtor rural, pode entrar em contato conosco. Então tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram e tem todos esses telefones disponíveis para o produtor rural. Carlão, lembrando que hoje, sábado, nós estamos até às 12h30, horário de Brasília, no atendimento aqui na empresa. Então fique à vontade, você, produtor rural, pode entrar em contato até esse horário. Que pena que nosso tempo se esgotou, Carlos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo programa. Carlos, é com você. Muito obrigado, amigo produtor rural. Muito obrigado, Eder Campos, Guilherme, meu companheiro. Muito obrigado a você de casa. Até o próximo programa. Muito obrigado. Tchau, um grande abraço.